Para continuar os testes aqui em relação ao join, vou fazer algumas outras consultas aqui. Por exemplo, se eu quisesse apresentar aqui a tabela formação, ela me apresenta o código da especialidade e o CRM do médico. Quer dizer, o médico pode ter mais de uma formação e ele formou em determinada data e em determinada faculdade. Então, eu poderia pedir uma consulta, por exemplo, para ser exibida a descrição da especialidade que esse médico formou e o nome do médico que formou nessa especialidade. Então, eu vou buscar os dados de formação, mas vou precisar fazer um join com médico e um join com especialidade. Vou fazer esse exemplo aqui. Então, meu select inicial aqui vai ser da tabela formação. Vou colocar o apelido para ela, o F, tá? E eu já vou fazer um join aqui com o médico e vou dar um apelido de M. Então, qual o campo que liga a tabela médico com a tabela formação? É o campo CRM médico, que ele é chave primária aqui nessa tabela e veio para cá como estrangeira, também com o mesmo nome. Então, m.crmmed vai ser igual a f.crmmed. Então, a partir desse momento, eu posso usar qualquer campo da tabela formação e qualquer campo da tabela médico. Então, vou colocar aqui m.nomed, f.datefor, que é a data de formação, data da formatura, médico, e vou colocar também o nome da faculdade que ele formou. Beleza, isso aqui já traz para mim o nome do médico, a data da formatura e a faculdade que ele formou, né? Como a gente pode ver, eu posso ter repetições aqui, porque algum médico pode ter mais de uma formação, pode ter formado em mais de uma faculdade. Então, eu vou fazer uma ordenação aqui pelo nome do médico, e se caso esse nome do médico se repetir, daqui a pouco a gente faz a ordenação pela especialidade. Então tá aqui, ó. Por exemplo, o Maguila, ele teve duas formações na mesma faculdade, porém em datas diferentes. O Osama teve duas formações em duas faculdades diferentes. E o Tiririca também se formou em duas faculdades diferentes. Ficou faltando então exibir qual foi a especialidade que ele se formou em cada um desses momentos aqui. Para isso, eu vou precisar fazer um join com a tabela especialidade. Vou dar um apelido para ela de E. Então, o ON aqui vai ser qual campo que liga essas duas tabelas, né? Especialidade e formação. É o campo CODESP, que ele é chave primária aqui e vem para cá como chave estrangeira. Então, E.CODESP vai ser igual a F.CODESP. A partir desse momento, eu posso usar qualquer campo da tabela especialidade, que eu vou colocar aqui. E.DSCESP especialidade. E vou também, além de apresentar, vou ordenar pela especialidade. Então, como resultado, eu tenho o nome do médico, a data que ele formou, a faculdade e em qual especialidade que ele formou. Por exemplo, o Maguila, ele é formado em clínica médica e ortopedia, o Osama em neurologia e oftalmologia. Então, dessa maneira, o resultado da minha consulta fica mais completo do que se eu mostrasse apenas o código, né, da especialidade e o CRM do médico. E eu também tenho aquela possibilidade de buscar qualquer outro dado dessas duas tabelas. No caso aqui, se eu quisesse mostrar, por exemplo, a data de nascimento do médico, bastaria vir aqui e colocar m.datnas. Ele vai trazer para mim a data de nascimento desse médico aqui também. Tá?
Então tem essa possibilidade. Mais um exemplo aqui, para a gente finalizar essa parte, tem a tabela tratamento. Imagina que eu quisesse saber todos os tratamentos feitos na minha clínica. Então eu precisaria buscar aqui o nome do médico, né, que fez o tratamento, o nome do paciente que participou desse tratamento, através dessas duas ligações aqui, desses dois relacionamentos. Então a tabela médico é ligada com a tabela tratamento através do campo CRM médico. Então eu vou fazer o join de tratamento com médico através desse campo. A tabela tratamento é ligada com a tabela paciente através do campo CPF PAC. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou buscar os dados da tabela tratamento, vou colocar um apelido T, vou fazer um join com médico, vou começar pelo paciente, paciente P, onde o paciente, qual o campo da tabela paciente que liga com a tabela tratamento? É o campo CPF PAC, CPF PAC, P.CPF PAC. Então toda vez que esse campo CPF PAC for igual ao CPF PAC que estiver aqui na tabela tratamento, quer dizer, quando houver uma correspondência entre essas duas tabelas, ele vai apresentar no resultado. Então aqui é T.CPF PAC. Então agora aqui eu posso colocar, por exemplo, o nome do paciente que participou do tratamento. E do tratamento eu vou colocar a data inicial, a data final e o valor total do tratamento. Então já tem o nome do paciente, por exemplo, o Mário Pelúcia participou de 2 tratamentos, ambos finalizados e cada um teve o seu valor. Esse paciente, esse e esse ainda não terminaram o tratamento, já começaram, mas não terminaram. Essa paciente teve 2 tratamentos também finalizados, essa aqui também um tratamento finalizado, essa aqui teve um não finalizado, ainda está em tratamento e em outro momento ela teve um tratamento e por aí vai. O que seria importante aqui também é mostrar qual médico que está participando desse tratamento aqui, o nome dele. Então eu tenho que fazer um join entre tratamento com médico. Então eu vou fazer ele aqui. Join médico M. E o campo que liga essas duas tabelas é o CRM médico. Tomar muito cuidado aqui, porque a tabela médico também está ligada diretamente com a tabela paciente. Mas aqui eu não quero saber qual médico que é responsável pelo paciente, eu quero saber qual médico que está tratando esse paciente. Então, eu tenho que ligar aqui a tabela médico com a tabela tratamento. Tá? Tomar cuidado com isso aqui para não ter nenhum tipo de problema. E vou colocar aqui, segundo campo, m.nomédico, que vai ser o nome do médico. Então aqui eu tenho o médico que está fazendo o tratamento. Por exemplo, aqui do último paciente, 2 médicos participaram desses tratamentos que ele teve aqui, só a título de exemplo mesmo. Então dessa maneira, com o join, eu consigo buscar os dados de mais de uma tabela. E posso fazer os filtros também. Por exemplo, se eu quiser apenas os tratamentos não finalizados, então vou colocar where T de tratamento, ponto date fim, is null, quer dizer, ele ainda está nulo, a data fim ainda está nula, não terminou. Então está aqui, todos eles ainda não terminaram. E posso colocar qualquer outro filtro aqui, por exemplo, end m.nomed like, se eu quiser todos os que têm a letra O no nome. Então ele trouxe o Ayrton Senna e o Steve Jobs. Ele trouxe o Ayrton Senna, que é o médico, e o Steve Jobs também, que tem a letra O no nome aqui.